Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente trouxe fundos imobiliários para se aposentar. Aqueles fundos que você vai deixar na sua carteira, se você quiser, claro, estudando, mas são fundos que eu vou levar para minha aposentadoria, tá bom, pessoal? Lembrando, fundo imobiliário, turma, é para renda passiva. É aquele investimento para longo prazo que você vai ganhar todo mês aluguel. É para isso que eu invisto em fundo imobiliário, para eu ganhar dividendos todos os meses. E eu gosto, por quê? Porque eu somo todos eles, os dividendos por mês, e eu tenho ali uma renda mensal. Então, para mim, fundos imobiliários é para isso. E é uma forma de você se expor ao meio imobiliário com pouca grana, tá? Porque tem fundo que dá para você investir hoje com R$ 10. Então, é importante deixar claro isso para você, investidor. Muitas vezes tem gente começando, para você entender o porquê. Eu, Carol, por exemplo, invisto em fundos imobiliários. Minha carteira, turma, 75% focada em tijolo, 25% em papel. Por quê? Eu prefiro imóveis já propriamente físicos. E isso é uma opção da pessoa, uma opinião de cada pessoa que cuida da sua carteira. E é por isso que a gente sempre fala, meu amor, estude. Veja os fundos que fazem sentido na sua carteira, para que você não vá por recomendação de compra, tá legal? Eu trouxe aqui, pessoal, um fundo que eu gosto muito, tá? Tá sofrendo, as lajes estão sofrendo ainda muito, mas é o PVBI 11, tá? Ele tem bons ativos, é um fundo que tem ali, é focado em lajes, né? E lajes boas, lajes que são em boas localidades. E eu gosto desse fundo e estou com ele na carteira. E tem a gestão do Grupo Pátria, né? Que assumiu aí o Credit Suisse que fazia a gestão, que vem fazendo uma boa gestão, tá, gente? Como eu falei, é focado em imóveis de alto padrão. E é claro, as lajes estão sofrendo, tem muita gente ainda em home office, tem muita gente metade, né, híbrido, e tem muita gente que já está voltando, as empresas estão voltando, tá bom, pessoal? E a gente tem aí as últimas notícias. PVBI 11 cai quase 2% após o banco chinês encerrar contrato de locação, tá? A gente trouxe aqui para vocês a notícia. Essa queda, muita gente vê como ruim, mas para mim eu vejo como oportunidade de entrada. Por quê, turma? Quando um fundo imobiliário que eu gosto na minha carteira cai, eu vou lá e rebalanceio e compro mais. Então, para mim, eu vejo como uma oportunidade. E os dividendos ainda estão sendo pagos, tá? Mas, sofreu, tá sofrendo muito. Pessoal, o dividendo continua sendo pago. O fundo continua sendo um bom fundo. E é isso que eu vou olhar. Então, o fundo já vem falando em reduzir a vacância, né, em 3,2%. A gente vai falar sobre como é que está a vacância, é importante. E a receita vai se aproximar de 0,69 por cota, tá? Porque o fundo ele pode retomar distribuições robustas, ele pode pagar mais, né? O que representa para longo prazo uma boa renda passiva. Agora olha os pontos positivos, né? O prazo médio de locação, esse prazo de locação é de 72 meses, é uma locação boa, é um contrato de longo prazo, né? Tem mais previsibilidade, isso traz previsibilidade no fluxo de caixa e diversificação, tá, turma? Isso é muito importante, a gente sempre fala de diversificação. Tá ali, o fundo possui uma carteira, incluindo ativos como The One, Vera Cruz, que são ativos caros, e Park Tower também é caro. Vamos dar uma olhada em algumas informações. E aí a gente vê aqui. E aí a gente vai dar uma olhada no PVBI 11, tá, gente? Ele está custando hoje uma cota, na data de hoje, R$ 75,37. Ele pagou rendimento, sofreu, as lajes sofrem agora, nos últimos 12 meses, de 9,29%, eu vejo como um bom dividendo. Tá descontado, tá 0,72%. O preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o preço da cota sobre um valor de patrimônio que o fundo apresenta, tá descontado, tá em 0,72, já esteve menor, tá? Liquidez diária tem uma ótima liquidez, acima de 1 milhão, 3,67 milhões. E aí, turma, tem a variação nos últimos 12 meses, caiu quase 20%. Então, isso aqui, tá, turma, é para quem tem estômago, é para quem tem visão de longo prazo. Eu tenho laje na minha carteira. Sofreram? Sofreram. Minha carteira caiu também, tá? Mas eu sei que é por longo prazo, tá bom? Não é um fundo que você vai ter uma recompensa amanhã, tá bom? Toma cuidado. Se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver aqui, ó. Esse fundo é um fundo do tipo tijolo, lajes corporativas, tem 1% de taxa de administração. Pagou o último rendimento? Sim.
de 0,50 centavos por cota e tem um ótimo valor patrimonial, que é 2,84 bilhões, tá? Vou mostrar aqui para vocês os dividendos nos últimos 5 anos. Veja que é constante, tá? Tá sempre remunerando cotistas. O médio em 5 anos, turma, tá aqui, 9,30% e o atual, 9,29%. Vamos ver o efeito bola de neve desse fundo? Valor da cota, 75,37, dividido pelo último dividendo pago por cota, que é 50 centavos, dá 150 cotas. Ou 150 cotas vezes 75,37, que é o valor atual da cota, dá 11.300 aproximadamente para gerar o efeito bola de neve. E aí a gente desce um pouquinho, turma, ele leva a média aqui 5 estrelas, eu gosto. E a lista de imóveis, né, são 7 imóveis em São Paulo, que é a região que gira muito a economia. E aí foi o que eu falei, ó, The One, que é um prédio muito bom, Vera Cruz 2, Union Faria Lima é um point ali, caro, Park Tower. Então veja, Vila Olímpia, Corporate, então ele tem boas lajes, tá bom, turma? E aqui, fatos relevantes, relatório gerencial Investidor 10, que é um site muito completo. O pessoal traz todas essas dicas, traz tudo mastigado para você, tá bom? E aqui a gente tem as últimas notícias do PVBI 11. Leia isso, leia o relatório gerencial. Carol, eu não sei como fazer. Ou você lê por aqui, ou no RI. Você coloca ali no Google, põe o nome do fundo e vai trazer para você informações importantes. Seguindo aqui, turma, eu vou falar de um fundo que eu gosto muito, mas antes de falar esse fundo, eu gosto muito, tem pessoas que gostam também. Se esse canal faz sentido para você, se você aprende aqui comigo, se você gosta de estar aqui comigo, eu vou pedir para você o seu like. Dá um like, curte o vídeo, se você gosta, se inscreve aqui no canal, esse canal é para você e já ativa o sino, tá bom? Porque você vai ter novos vídeos chegando para você. Esse próximo fundo, pessoal, é o BTLG11, tá? Ele é um fundo focado em galpões logísticos, é um fundo muito bom, é um fundo que tem galpões muito bem localizados e as empresas precisam de galpão. Por quê? E bem localizados, por causa do estoque, tá? E dificilmente, turma, você vai ver esses galpões mudando, essas empresas mudando muito de galpão. Por quê? Porque existe uma logística mais difícil. Você não vai mudar daqui de São Paulo, de repente, lá para Natal tão facilmente. Então, é um fundo muito bom. Em março foi realizada uma revisão contratual, tá, no ativo BTLG Jundiaí, e isso aumentou 30% o valor do aluguel, tá? Ou seja, melhora a rentabilidade do fundo. Teve uma expansão em Jundiaí, né? Também é importante. E teve uma desocupação no BTLG Campinas, tá, gente? Teve um distrato de um contrato com uma locatária no BTLG Campinas e aí aumentou a vacância do fundo. Calma, Carol, aumentou a vacância, meu Deus. Tranquilo, daqui a pouco esse galpão vai ser preenchido. Por quê? Veja aqui, ó, a gente está falando Campinas, é uma região super próxima, que aliás cresceu muito. Ele tem a expansão e reajustes contratuais, isso é importante, reajuste para cima, né? Expansão, mostrando aqui que está tendo expansão de locação, como em Jundiaí, isso gera boas receitas. Jundiaí, que é um lugar incrível, né? Considerada uma das cidades melhores para se morar aqui em São Paulo. Tem uma diversificação geográfica, né? Apesar de 90% dos ativos estarem concentrados em São Paulo, o fundo ele possui presença em outras regiões também do Brasil, né? O que ajuda também essa diversificação em riscos locais, apesar que São Paulo é uma região muito importante para o Brasil. E o fundo tem realizado desinvestimentos com ganho de capital, tá? Ele vem buscando uma diversificação de ativos, vem buscando fazer aquisições novas e isso ajuda a destravar, né? Isso ajuda a destravar valores e reciclar, porque o fundo quer reciclar o portfólio com melhor rentabilidade, com ativos novos melhores. Vamos dar uma olhada no Investidor 10? E aí a gente vê aqui, olha lá. BTLG11 é o BTG Pactual, que faz a logística, é muito bom, na minha opinião, faz uma excelente gestão. A gente vê hoje R$ 97,49 a cota, pagou rendimento nos últimos 12 meses de 9,59%, PVP mostrando um desconto de 0,94%, a gente vê esse fundo raramente abaixo de 1%, e liquidez diária 7 milhões aproximadamente. Ele é super, super negociável. A gente vai descer um pouquinho aqui, aliás, ele variou para cima, tá? Tá barato, variou para cima.
A gente vê aqui um fundo que tem o segmento logístico, indústria e galpões. Está com uma vacância mínima, na minha opinião, vacância física de 2%. Essa vacância aqui é mínima, tá, gente? Na minha visão. Tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano e o último rendimento pagou 78 centavos por cota. Olha o valor patrimonial, 4,49 bilhões. Quer dizer, tem um bom valor patrimonial gigante, na minha opinião. Se a gente comparar nos últimos 5 anos, turma, esse fundo, ele rendeu, né, acima do IFIX, 60% o fundo BTLG contra 28,88% do índice FIX. E aí a gente vê aqui, ó, o dividendo, vamos colocar 5 anos, ele sempre remunera os cotistas, a gente vê aqui na barra azul, o atual 9,59% e o médio em 5 anos 9,90%. Aí a gente vê aqui a fórmula para gerar o efeito bola de neve, que eu sei que vocês gostam bastante, tá aqui, ó, 97,49 dividido por 0,78, que dá 124 cotas, ou 124 cotas vezes 97,49, que é o valor atual da cota, dá aproximadamente aqui 12 mil reais para gerar o efeito bola de neve. E aí vamos descer e ver mais algumas informações. É um fundo que leva uma avaliação de 5 estrelas, e aí a gente vê aqui a lista de imóveis. Como eu falei, São Paulo tem 21 ativos, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas, Ceará e Santa Catarina tem um ativo. A gente vê aqui BTLG, né? Todos aqui BTLG, tem Cotia, Embu, são regiões próximas, Cajamar, Campinas, Louveira, né? Itapevi, são lugares muito conhecidos, tá, gente? Tem o relatório e tem a informação do valor patrimonial, tá? Valor da cota, hoje 97,49, mas o justo seria pelo valor patrimonial que tem, 103,84%, tá certo? Aqui tem as últimas notícias, ó, saindo, tem bastante notícia saindo do BTLG, inclusive, né? E é um fundo promissor, segundo os analistas, para esse ano. Agora, vamos dar uma olhada, vamos continuar aqui. A gente fala muito, pessoal, para vocês sobre diversificação. Veja que até agora nos fundos imobiliários aqui no Brasil, eu estou falando sobre a questão de diversificação, né? Diversificação do tipo de fundo e diversificação no próprio fundo de imóveis diferentes, por exemplo. Então, turma, diversificar é muito importante, diversificar a sua carteira. Você blindar a sua carteira é muito importante. E por isso que a gente sempre comenta sobre diversificar, não só no Brasil, né, mas também em ativos dolarizados, tá? Para quê? Para que você se proteja, você vai ter ativos Brasil e ativos lá fora. E isso se chama diversificar a carteira. Então, turma, não é nenhuma novidade, né, que muitas pessoas estão diversificando em moedas diferentes também. Aqui a gente fala de real e lá fora a gente fala de dólar, né, que é mais forte, muito mais forte que o real e te protege contra a inflação, tá? Por quê? Porque o dólar é mais forte, a gente vê uma recuperação mais forte, historicamente, das bolsas americanas. Se você, meu amor, não deu ainda o primeiro passo para investir lá fora, para diversificar, é importante você pensar nisso. E a gente aqui vai te ajudar, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar. Com o meu cupom, tá? Você vai usar um cupom quando você abrir sua conta, tá certo? A gente vai deixar o link aqui embaixo da Nomad. Você vai usar um código, que é o código 40 dias. E aí você pode ganhar até $40 de cashback aí na sua primeira transferência para sua conta internacional, que eu, Carol, quero que você pense nisso. Você pode começar a partir de $1, tá bom, turma? Não é só para milionário e a plataforma é em português, o que é positivo para os brasileiros. Vamos falar um pouquinho de um outro fundo, agora voltando, que é o XPML11, né? Diversificação, é um fundo diversificado de shoppings, tá? Na minha opinião, o rei dos fundos imobiliários de shopping. Esse fundo, ele opera em diversos shoppings, tá, gente? Inclusive bandeiras caras, como a bandeira Cidade Jardim, Iguatemi. Pessoal, tem pontos positivos, né? Fez vendas no portfólio, mas também fez aquisições. Isso é importante. A vacância está em 4,2%, para mim é uma vacância pequena e é relativamente baixo, tá bom? Para um fundo como esse. Tem mostrado uma boa liquidez, né? E tem uma excelente liquidez, na verdade. Tem muita gente para comprar e vender esse fundo, as cotas desse fundo.
Vamos dar uma olhada no XPML? Tá aqui, ó, né? Quem faz a gestão é a XP. A cotação tá em R$ 101,30, já foi bem mais caro, já bateu 120 uma época. Então, tá barato. Para mim tá de graça esse fundo. Eu gosto muito desse fundo. Dividend yield entregou, né, o rendimento nos últimos 12 meses, 10,89%. Olha o PVP, 0,86%. O fundo está com 14% de desconto. Um fundo que é excelente, na minha opinião. Eu estou comprando. Liquidez diária, 14,94 milhões. É muita negociação. É muita gente comprando. Ele teve uma queda, sim, de 3,35%, assim como os fundos, outros fundos de tijolo. Mas para mim esse fundo está muito barato. Pelo que ele representa, para mim, é um fundo que está muito descontado. A gente vê aqui, é um fundo só tem shopping, tá, turma? A vacância está em 4,20%, baixa. Tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano. E a gente vê pagando, mesmo sofrendo essa queda, né? Pagou 92 centavos por cota. Olha o valor patrimonial grande, 6,65 bilhões, é muito dinheiro. Vamos comparar aqui com o IFIX, nos últimos 5 anos, o XPML11 fica com 63,15% contra o IFIX 28,88%, tá? Na rentabilidade. E aí a gente vê o dividendo nos últimos 5 anos, ele teve queda, obviamente, aqui na pandemia, infelizmente, uma situação que os shoppings tiveram que fechar aí as portas, muitas lojas passaram muitas dificuldades, mas o médio em 5 anos, 8,96%, e o atual, 10,89%, já subiu esse pagamento. Fórmula, a gente traz para você, Magic Number, 101,30 é o valor atual da cota, dividido por 92, que é o último valor de dividendo, pago por cota, dá 110 cotas para gerar o efeito bola de neve. A gente vê ou 110 cotas vezes 101,30, que é o valor atual da cota, dá aproximadamente R$ 11.143, tá certo? Eu vou descer um pouquinho, quero mostrar para vocês 5 estrelas, sem dúvida na minha opinião, e aí a gente vê os ativos, tem 11 em São Paulo, 4 no Rio, Minas e Bahia tem 2, e aí a gente vê, olha a diversificação, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, um ativo. Tem o Catarina Fashion Outlet em São Paulo, que é super conhecido, Santana Park Shopping também, Shopping Bela Vista na Bahia, que é uma região conhecida, Plaza Sul Shopping em São Paulo, tem aqui ó, Shopping Cidade São Paulo, Shopping Cidade Jardim, quer dizer, super diversificado, tem vários ativos aqui, vários shoppings, tá, gente? Aqui tem o relatório gerencial, que é importante de ler. E aí a gente vê aqui, né? O valor da cota hoje está R$ 101,30. Mas o valor justo seria 117,21. Olha a diferença de valor. E, como eu falei, um valor patrimonial aqui de 6,65 bilhões, tá certo? Aqui a gente tem as últimas notícias do XP-ML11. E aí agora a gente vai para o próximo fundo, que é o KNR11. Eu gosto muito desse fundo. É um fundo sólido, é um fundo que tem uma gestão excelente do grupo Kinea, também do Itaú. E é um fundo que, assim, ele é diversificado porque ele investe em laje e galpão. Então, ele é um fundo que está ali exposto aos dois tipos de fundo, tá certo? Temos últimas notícias, o edifício Bill Square. O fundo realizou a maior locação da sua história em termos de área na cidade de São Paulo, tá? Para uma multinacional, inclusive. Expansão da Nitroquímica, a empresa expandiu a ocupação no edifício Atenas, alugando mais meio andar, que é importante para ganhar dinheiro, e locação no Botafogo Trade Center, tá, gente? Foi concluída, que era uma espera, a locação de um andar para Kasner Leonardo, que é uma assessoria jurídica especializada em propriedade intelectual. Ele tem alta qualidade dos imóveis, da localização. Olha só, é AAA, ou seja, edifícios excelentes, quando a gente fala AAA, e tem localização estratégica como Pinheiros, todo mundo conhece, Vila Olímpia e outros polos importantes em São Paulo. E como eu falei, é equilibrado em imóveis corporativos e logístico e traz mais fluxo de receita. Por quê? Porque o fundo de galpão é sempre muito necessário, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha. A gente vê o KNR11 aqui.
Hoje a cota está 134,86. Para mim o fundo está bem descontado, mostrando um PVP abaixo de 1,084, um desconto absurdo para o fundo do Kinea, né, do grupo Kinea, e pelo que apresenta. E tem uma liquidez diária aqui de 6,22 milhões, tá? Tem muita gente, quando a gente fala liquidez, é que o fundo, a cota, se você quiser vender hoje, você recebe o dinheiro, tem gente para comprar. A variação caiu, tá, gente? 10,59% nos últimos 12 meses. Me preocupa? Não. O fundo é ótimo, o fundo continua com bons fundamentos, continua sendo um fundo com boa gestão. Teve queda, o BIFIX, a gente sabe que passou por isso. E o fundo, na minha visão, tá barato, tá? E é difícil ver esse fundo barato, muito difícil mesmo. Aí a gente vê aqui, o fundo é híbrido, porque investe em galpão e investe no setor também laje. É um fundo do tipo tijolo, a gente vê a taxa de administração, 1,25% ao ano. E pagou o último rendimento de R$1 por cota. Tem um valor gigante patrimonial de 4,55 bilhões de reais. A gente vê aqui o dividendo médio, nos últimos 12 meses, 8,90%, e o médio em 5 anos, 8,15%. Está sempre remunerando os cotistas. E aí a fórmula que vocês gostam, a fórmula, né, gerar a bola de neve, a gente vê aqui 134,86 dividido por R$1, que dá 134 cotas. 134 cotas, né, ou 134 cotas vezes 134,86, que é o valor atual da cota, dá aproximadamente R$18 mil, tá bom, turma? E aí, olha só, a gente vê os ativos, que é importante, é diversificado. Tem 15 ativos em São Paulo, 4 no Rio e 2 em Minas. Olha só, a gente vê o Atenas em São Paulo, Diogo Moreira em São Paulo, a gente vê Santa Cruz no Rio de Janeiro, Bela Paulista, região importante em São Paulo. A gente vê aqui, ó, CD Global Jundiaí, que é uma região muito importante, muito boa daqui de São Paulo. Então tem Joaquim Floriano em São Paulo, tem excelentes inquilinos, tá? E aí a gente vê aqui uma coisa importante, que é o valor justo. Hoje essa cota custa R$ 134,86, mas o valor seria justo, R$ 161,17 centavos. Esse é o fundo KNRI 11, tá? Que leva nota 5 estrelas, tá bom, turma? Eu, Carol, gosto muito desses fundos, tá bom? São fundos que estão na minha carteira, com queda ou não, continuam e abre oportunidade para comprar. Lembra que eu te falei da diversificação, tanto dos ativos que você investe no Brasil, como também em países diferentes, turma, tá bom? Para você blindar a sua carteira. Se tudo estiver indo mal no Brasil, você tem lá ativos no exterior para balancear a sua carteira, tá legal? Está aqui embaixo o link para você acessar, né, a conta, não tem taxa de abertura da Nomad, e usa quando você abrir a conta o cupom 40 dias, que você pode ganhar até $40 de cashback. E lembra da diversificação e da blindagem do seu patrimônio para você não perder dinheiro, tá legal? E aí me conta, qual é o fundo que você vai levar para aposentadoria? Que você quer levar quando seu burro encostar na sombra, que vai acontecer isso. Comenta aqui embaixo comigo, tá bom? Qual é esse fundo na sua aposentadoria, na sua carteira, que não sai? Certo, meus amores? Por hoje é só. Eu sempre falo para vocês, voa Brasil, a gente vai voar. Façam bons investimentos. Quem investe futuro agradece. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.